Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Bom dia, queridezas. Atrasada. Foi difícil entrar hoje, mas foi. Bora rezar, minhas lindas. Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Ai, meu Deus. Sim. Esperar vocês me dizerem aí se eu tô falando, vocês estão me ouvindo, que aí a gente já vai começar a rezar. Ó, eu agitada, já cheguei na agitação, já cheguei no agito hoje de manhã. Sim, bora rezar então. Bora rezar, pedir para Deus a graça dele na nossa vida. Já comecei a receber alguns retornos. Ontem eu perguntei, né, como é que vocês estavam. Porque já estava recebendo alguns directs, né? De que as coisas andam aí meio difíceis, né? Eu queria saber como é que tá todo mundo, né? Como é que as coisas estão por aí pra gente ir rezando com mais certeza, assim, né? Eu gosto de saber como é que vocês estão, como é que estão as coisas, porque até eu vou direcionando algumas coisas aqui na oração, né? Pra gente conversar na mesma linguagem. Bora rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas, porque nós estamos rezando, porque Tu nos chamaste, Senhor. Obrigada. Obrigada pelo chamado à oração. Obrigada pelo chamado, Senhor, à intercessão. Obrigada, Senhor, porque nós Te conhecemos. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigada. Pedimos o Teu preciosíssimo sangue, Senhor, sobre a nossa casa, o ambiente da nossa casa, os nossos ambientes de trabalho, os ambientes de convivência dos nossos maridos, dos nossos filhos, das pessoas que nós amamos. Colocamos debaixo do Teu sangue cada uma das pessoas que nós amamos, cada um dos nossos familiares, Senhor. Você pode ir dizendo agora o nome de cada um dos seus familiares que você vai colocando agora debaixo da proteção do preciosíssimo sangue de Jesus. Nós pedimos, Senhor, o Teu preciosíssimo sangue sobre cada um dos nossos familiares, das pessoas que amamos, das pessoas que são caras ao nosso coração, daquelas pessoas que se recomendaram às nossas orações, que estão na nossa lista de intenções. Nós pedimos, Senhor, o Teu preciosíssimo sangue. Pedimos também, Senhor, sobre as escolas dos nossos filhos, as creches. Pedimos sobre as estradas e ruas que vamos andar no dia de hoje, todos os meios de transporte que nós vamos utilizar. Nós pedimos a proteção do Teu preciosíssimo sangue, Senhor. Pedimos que o Teu sangue nos livre de todos os males, dos perigos, das tentações, dos ataques do mal. Nós clamamos essa graça, Senhor. Pedimos também que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, que o Teu Espírito Santo venha agir no nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha em auxílio das nossas dúvidas, dos nossos medos, que o Teu Espírito Santo venha em auxílio das nossas dores, que o Teu Espírito Santo venha trazer consolo às nossas dores, que o Teu Espírito Santo venha trazer certeza onde há dúvida, que o Espírito Santo venha trazer paz onde há confusão, venha trazer calmaria para as tribulações. Nós pedimos a ação do Espírito Santo no nosso coração, nos nossos pensamentos, que o Espírito Santo vá nos acalmando, trazendo calmaria para o nosso interior, em toda a agitação na nossa mente. Nós pedimos a calmaria do Espírito Santo, que Ele nos acalme. Pedimos também que o Espírito Santo venha sobre cada um dos nossos, todos que nós estamos rezando, todas as pessoas que estão nas nossas listas de intenção. Nós pedimos a graça do Espírito Santo, pedimos que o Espírito Santo venha nos santificar, venha nos fortalecer, venha nos ungir, nos capacitar para a santidade, nos capacitar para a vida nova que Deus tem para nós, venha gerar em nós essa vida nova. Nós pedimos essa graça por meio do Espírito Santo e entregamos nas mãos da Virgem Maria e de São Miguel todas as nossas intenções dessa quaresma. Pedimos que São Miguel desça ao combate em nosso favor, que a Virgem Maria olhe para as nossas necessidades e rogue por nós. Nós entregamos a intenção de cada um, os medos, temores, as situações de
impossível, de milagres que cada um está trazendo para essa quaresma. Colocamos todas as intenções, as pessoas que se recomendaram as nossas intenções, os casamentos, a vida dos nossos filhos, dos enfermos, daquelas pessoas que nós cuidamos, que nós temos responsabilidade. Colocamos também para São Miguel, diante de São Miguel, pedimos a intercessão e intervenção de São Miguel Arcanjo na vida profissional de cada um, nas finanças. Pedimos a São Miguel Arcanjo que venha acolher todas as nossas intenções, aqueles que nós estamos rezando que estão enfermos, as nossas próprias enfermidades. Colocamos diante de São Miguel e da Virgem Maria de maneira muito especial todos os casais que se recomendaram as nossas orações, a nossa lista de intenções de casais que estão pedindo a graça de engravidar, de gerar vida. Nós pedimos tudo isso e colocamos todas essas intenções, todas as nossas intenções diante de São Miguel Arcanjo e clamamos a intervenção do céu em tudo isso. Pedimos de maneira muito especial nas nossas dificuldades íntimas, pessoais, nós mulheres que estamos rezando e combatendo pelos nossos lares, combatendo pelas nossas famílias, nós que somos intercessoras, que temos nos posicionado em oração, que São Miguel Arcanjo venha em nosso auxílio, venha nos socorrer, venha dissipar toda a tentação da desistência, da falta de ânimo, da falta de visão, que São Miguel Arcanjo venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio no dia de hoje. Augusta Rainha do Céu, soberana, mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte. Reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Começou umas batidas aqui na obra do lado de casa. Bora, né, gurias? Bora. Com batida, sem batida, vamos rezar. Meninas, olha só. Conversar com vocês, né? Essa semana a gente tá rezando por nós. Pelas nossas necessidades, né? Por aquilo que é a nossa realidade, né? Feminina, das nossas escolhas, das nossas dificuldades, até assim, as nossas fragilidades, aquilo que é mais comum pra gente nas tentações, aqueles lugares onde a gente às vezes é mais tentada, né? E eu falei segunda-feira já sobre a questão da doçura, da língua, das nossas palavras, de saber silenciar, de saber fechar a boca, né? Ontem Deus nos conduziu a um lugar de permitir que Ele cure as nossas dores, né? Permitir que Ele cure o nosso interior, né, da gente andar para frente, não ficar mais olhando para trás, né? Permitir que Deus venha em nosso socorro, em nosso auxílio. E até assim, ontem, né, eu fiquei pensando que talvez algumas coisas não tenham ficado muito claras, né? Até pedi para a Kátia dar uma olhadinha, né, se eu tinha explicado tudo direitinho, ela disse que sim. Mas eu vou reforçar uma coisa que eu falei ontem, né? A gente pode pedir para Deus curar as dores do nosso coração, né? E a gente não pode parar nas dores do nosso coração, é preciso que a gente avance, né? Quando a gente para, assim, por exemplo, ontem, né, que a gente olha para nós, ou essa semana que a gente tá olhando pra gente, né? A gente tá olhando para nós mesmas, para as nossas dificuldades, para as nossas dores, né? Para aquilo que nos machuca. Gente, hoje essa obra, uma benção isso daí. Deus seja louvado, vamos lá. Se não distrair vocês, eu vou que vou. Eu vou tentar não deixar que me distraia também. Eu fico preocupada se tá incomodando vocês, mas se não tiver, vamos lá. Ó, que maravilha. Não tá alto? Então tá bom. Glória a Deus. Bora que bora. Tá bem tranquilo? Então tá, ó. Ai, gente, que sinfonia de bateção. O que acontece? É importante que a gente tenha esses momentos que a gente olha para nós mesmas. Que a gente para. Eu vou parar aqui, né? E vou olhar pro meu coração. Vou olhar para aquilo para o meu comportamento, né? Para como eu tenho pensado. Na verdade, né? O correto é que todos os dias, né? Ao fim do nosso dia, a gente olhe para o comportamento do nosso dia, pense onde eu errei, o que eu fiz, né? A gente faça aquele exame de consciência, peça perdão para Deus de como foi o nosso dia. Isso aí a gente devia fazer sempre, né? A gente deve fazer sempre, né? Aquele exame de consciência, aquela olhada para o comportamento do dia, né? Nem sempre a gente faz, né? Às vezes a gente chega assim no final do dia, né? Que a gente só quer a cama, só quer dormir, só quer descansar, nem dá conta de pensar outra coisa. Mas é importante que a gente olhe para nós mesmas, né? Que a gente olhe para o nosso comportamento, se a gente está correspondendo ao nosso chamado, né? Isso que eu quero falar com vocês. Corresponder ao chamado que Deus tem para nós, né? Nós somos chamadas por Deus, né? A sermos mulheres atentas, né? Com uma atenção onde nós estamos. Eu quero pegar a palavra de Deus em 2 João, no Evangelho de São João, no capítulo 2, né? Lá no Evangelho de São João, no capítulo 2, a gente tem uma história que a gente ama muito, né? Que é muito linda. Eu tenho muito amor por essa palavra, né? Que são as bodas de Caná, que fala assim: 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho? Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água.
Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada a vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir o primeiro vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, realizou-se em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. A gente vê nessa passagem o sinal, né, um sinal da intercessão clara da Virgem Maria, né? O primeiro milagre de Jesus acontece num casamento, né? É uma intervenção miraculosa, maravilhosa, transforma a água, né, aquilo que não tem sabor, que não tem cor, né, que não tem cheiro, em vinho que tem cor, sabor e cheiro, né? O vinho é o sinal da alegria, né, da festa, né? Ali naquele casamento faltou vinho. E a gente vê a Virgem Maria ali atenta. Eu podia falar como a gente sempre fala, e talvez semana que vem, ou talvez até daqui um pouco mais pra frente, porque eu nunca controlo muito bem, para não ser muito bem, para o Espírito Santo vai nos levar, a gente sempre pega essa palavra aqui para falar sobre a intercessão da Virgem Maria, para falar sobre o casamento, né? Mas eu quero falar com vocês sobre os sinais que a Virgem Maria nos deixa de comportamento nessa palavra. Porque a gente vê uma mulher que é atenta. Ela está atenta às coisas que estão acontecendo ali. Ela é convidada para estar ali, né? Ela é convidada para estar ali. Começa dizendo, achava-se ali a mãe de Jesus, né? Ela estava lá. Ela foi convidada para aquela festa de casamento, né? Ela estava lá. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Então, Nossa Senhora foi convidada, também foram convidados Jesus e seus discípulos. Ela estava ali e ela está atenta ao que acontece ao redor dela. E isso é uma postura muito feminina. É ou não é verdade? Nós estamos sempre aqui, ó, com o radar ligado. Até a mulher mais desligada é mais ligada do que um homem. Até a mulher mais desatenta tá atenta a relacionamentos, a olhares. É ou não é verdade? Me digam aí se vocês não são atentas. A gente é atenta às entrelinhas das palavras. A gente é atenta a coisas que não foram ditas. Tem muitas coisas nas relações que elas não são ditas, mas que a gente pega no ar, né? A gente sente quando alguém não tá bem, a gente enxerga quando alguém não tá bem, né? Dentro, quer ver com aqueles que são nossos. Nossa, um filho vem andando lá de longe, do jeito de andar do filho, a gente já sabe se o filho tá bem, se o filho não tá bem. Não é assim? O jeito que mexe no cabelo, que o marido mexe no cabelo, a gente já sabe se o marido tá bem, se não tá bem. A gente lê nas entrelinhas, a gente enxerga o que não é visto. Deus nos deu essa capacidade, isso é uma capacidade feminina, de estar atenta e enxergar aquilo que muitas vezes não se enxerga, né? E Deus nos deu isso para quê? Por que Deus nos deu essa capacidade, né? Para que a gente venha e saiba como conduzir as relações e conduzir as nossas famílias, né? Às vezes a gente está num ambiente de trabalho, para conduzir bem aquelas relações, para intervir nas situações de forma pontual, correta, positiva, com a graça de Deus. Deus não nos deu essa capacidade de enxergar aquilo que não está explícito, né? Ou de estar atenta a ambientes, relações e pessoas para a gente ser fofoqueira. Hashtag fica a dica. Geralmente o que acontece? Não sei aí, né? Não sei na sua vida. Talvez você já seja uma mulher muito iluminada, muito santa, muito elevada. Mas, né, nas relações mais normais e cotidianas, a gente fica atenta, a gente pega as coisas e fofoca, né? Faz um comentário, às vezes maldoso, né? Fica olhando as coisas só por aquela curiosidade de ficar sabendo, né? Só por aquela vontade, aquela coceirinha que dá de ficar sabendo da vida dos outros, de ficar vendo que tá faltando vinho naquele casamento da amiga, né? Que tá faltando ali na casa do outro, que tá faltando educação nos filhos dos outros, que tá faltando aqui, que tá faltando lá, ou ainda, né? A gente enxerga
É na nossa própria casa, na nossa própria vida, né? Mas a gente não intervém da maneira correta. Qual é a maneira correta? Nossa Senhora nos mostra. Faltou alguma coisa? Você está atenta à realidade da tua casa, do teu lar, do teu marido, dos teus filhos, do teu ambiente de trabalho? A mulher atenta, como a Virgem Maria, a mulher que é atenta e conhece Jesus, vai até Jesus, para que Jesus faça. E é aí que a coisa muda de figura. É aí que entra o nosso chamado. Qual é o meu chamado? É estar onde eu tenho que estar. Né? Segunda-feira eu falei. A gente vai cumprir o nosso chamado de que maneira? Quais são as coisas que a vida me chama a cumprir? Eu vou cumprir aquilo que a vida está me chamando a fazer, né? Aquilo que as circunstâncias hoje me chamam. Mas é nesse chamado que eu vou percebendo nas relações, nas pessoas, nas coisas onde é que está faltando Jesus, onde está faltando a graça de Deus, onde está faltando o vinho da alegria, da graça, onde está faltando? No coração do meu marido, nas relações dos meus filhos, nas minhas relações. E aí a gente pega essa falta e leva para quem pode resolver. Às vezes a gente tem assim, ó, aquela sensação de que quem tem que resolver é a gente. Eu vou resolver isso aqui, sou eu que preciso resolver. Então assim, a gente chama a responsabilidade para nós da oração, não da resolução, tá? Tem coisas que obviamente fazem parte da nossa vida e que nós temos que agir. Nós precisamos agir, nós precisamos tomar decisões, nós precisamos fazer as coisas, né? Obviamente, a vida é para ser vivida, não é para ser esperado ali que só Deus faz. Mas as minhas ações, elas precisam ser marcadas pela sabedoria que vem da graça de Deus e da intimidade que eu tenho com Jesus. Não sou eu, o que eu quero falar quando a gente reza, tá? É que não sou eu que vou lá mudar o coração do meu marido com as minhas palavras. Ou não sou eu que vou convencer os outros a fazer o que é certo com as minhas palavras para aquela pessoa. Como é que a gente faz? A gente muda as nossas ações, aquilo que está no nosso controle. O que eu posso fazer? Eu posso mudar o meu comportamento e eu posso orar pelo comportamento do outro e dar o exemplo. É isso que eu vou fazer. A gente vê na Virgem Maria o quê? Uma mulher discreta, né? Ela foi em quem podia resolver. Meu filho, tá faltando vinho. Jesus disse para ela, mas mãe, mulher, não é chegada a hora. Só que olha só, aqui entra algo muito importante para nós. Nós conhecemos Jesus? Claro que a gente está falando da Virgem Maria, mãe dele, né? Ela conhecia ele, óbvio, muito. Mas é preciso que a gente saiba para quem que a gente está correndo. É preciso que a gente conheça o Senhor, que a gente tenha um mínimo de intimidade com Jesus. É aí que a gente começa a confiar que Ele vai fazer. Nossa Senhora vai até ele porque ela conhece, é o filho dela, tem intimidade com ele. E ela sabe que ao pedido dela Ele vai fazer. Por mais que na circunstância não seja nem o momento ainda de começar a vida pública, de começar os milagres. Mas Ele faz, porque ela pediu. Ela vai com segurança pedir para Ele, porque ela sabe que Ele vai fazer. Ela sabe que ela não está pedindo por ela, por um pedido egoísta. E aqui, gurias, entra muitas vezes que a gente vai rezar, a gente quer intervir numa situação, a gente olha, vê que tem um problema, vamos lá, dizer dentro da nossa casa, tá? Tu tem ali a tua lista de intenções. Tem coisas que a gente precisa que Jesus venha intervir. A gente já enxergou que é necessária a graça de Deus naquelas situações e circunstâncias. Mas a gente quer que Jesus haja por pedidos egoístas nossos, sabe? Porque eu quero ser feliz. Porque eu quero. É pra mim. A gente não consegue olhar e intervir nas situações com amor pelo outro, pela salvação do outro, pela salvação do meu marido, pela salvação, principalmente no casamento. O casamento é uma das relações que a gente tem de forma mais egoísta. A gente reza pelo marido para que a gente seja feliz. É uma oração completamente egoísta. A gente não reza pela salvação do nosso marido. A gente não reza para que o nosso marido seja um homem curado, para que ele seja feliz. A gente reza pelo marido para que ele seja o docinho de coco que eu quero para mim. Para que ele faça aquilo que eu quero. Para que ele seja o marido que eu quero. Não o marido que Deus quer que ele seja. E aí, gurias, fica muito difícil
a gente fazer uma oração guiada por Deus, uma oração certeira. Por quê? Porque a gente não está pedindo pelo bem do outro, a gente está pedindo pelo nosso desejo egoísta, pela nossa própria paixão, pela nossa própria vontade de sermos satisfeitas e felizes. Eu não estou falando que é errado você ser feliz, não é isso. Mas é errado a gente só pensar em ser feliz. A gente não, principalmente no casamento, a gente não casou para ser feliz, a gente casou para fazer o outro feliz. A gente entendeu tudo errado lá no começo. E agora a coisa começa a ficar uma confusão. E aí o que acontece? Principalmente dentro dessa relação que é o casamento, que é uma relação que a gente leva de maneira muito egoísta, a gente bagunça tanto as coisas ficam tão bagunçadas que a gente começa a se machucar mutuamente e a gente não consegue ter amor para rezar pelo outro. A gente não consegue ter compaixão para rezar pelo outro. Não só nessa relação, às vezes tem outras relações também que são assim, né? A gente não consegue rezar com esse interesse no bem do outro. A gente reza, às vezes, pelo nosso próprio bem, pelo nosso próprio interesse, né? E a gente vê aqui na postura da Virgem Maria, ela olhando, não é? Ela não estava preocupada que ia faltar vinho para ela beber. Não, é que vai faltar vinho para eu beber. Não. Ela estava preocupada com o casal, estava preocupada com a festa. Ela estava olhando para o outro. Quando nós somos chamadas por Deus e nós somos chamadas por Deus para intervir nas circunstâncias, para levar a nossa família, para levar as pessoas até Jesus pela nossa oração, a oração é uma oração desinteressada de nós mesmos. A oração é pelo outro, pela salvação do outro. Esse outro que às vezes está me fazendo sofrer, esse outro que às vezes está me humilhando, mas que é meu filho, que é meu marido, que é alguém que é meu território espiritual, alguém que eu devorar por essa pessoa. Essa pessoa está aqui na minha vida. Gente, marido a gente não descarta, filho a gente não descarta, né? Então assim, é meu, eu vou orar e eu vou pedir para o Espírito Santo me conduzir de como orar por essas pessoas. Como eu devo orar? Porque nós temos que pedir essa graça de orar como o Espírito Santo quer que a gente ore. Isso em várias outras circunstâncias. Eu estou falando aqui do casamento, que é uma das principais fontes, às vezes, de sofrimento de muitas de nós mulheres, né? É uma relação que ninguém nos ensinou como conduzir, ninguém nos disse como tinha que ser, e o que nos dizem geralmente nos falam de maneira muito equivocada. Então a gente vê a Virgem Maria atenta, Virgem Maria orando, intercedendo pelo bem do outro, e ela vai até Jesus porque ela conhece o Senhor. Gurias, nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos saber que é um Deus que nos ama. Lembra que ontem eu falei, nós somos amadas. Nós não temos que ter medo de nos achegarmos até Jesus. Tem mulheres que têm medo de ir até Jesus, de rezar, porque pensam que, já que o meu pedido é egoísta mesmo, ele nem vai fazer. Olha o que é isso. A gente é infantil? A gente é tão criança assim? Às vezes os meus filhos pequenininhos chegam para mim e dizem assim: ai, mãe, eu quero te pedir uma coisa, mas eu nem vou pedir porque eu sei que tu não vai me dar, tu não vai deixar. Fala o que é. Não, mas é que eu não vou falar porque eu sei que não pode. Aí eles pedem coisas assim, aquele desejo lá do coração deles, tá? Ah, eu quero ver televisão agora. Ah, eu quero assistir tal coisa, porque tudo tem hora, tem dia, tem quando. Aí eu olho para eles e digo: mas hoje é o dia de assistir televisão? Pode assistir televisão hoje? Não, não pode, viu? Eu disse. Tá, mas o que tu queria assistir? Eu queria assistir tal coisa. Então, olha só, tem o dia, tem a hora. Hoje a gente vai fazer isso, e quando tu puder assistir televisão, daí a gente vê. Aí eu já converso, a gente vai falando e eles mesmos entendem. Eles mesmos lembram que existe aquela regra aqui em casa, que aquilo é pro bem deles e que no dia certo, na hora certa, eles vão. E a gente conversa, a gente já engata em outra coisa e tudo fica em paz, né? E é assim que a gente tem que ir para Jesus, com essa intimidade. Às vezes a gente vai para Jesus assim com aquela coisinha do pedidinho egoísta, às vezes, né? Mas a gente vai conversando e vai conhecendo o Senhor e vai compreendendo que por que algumas coisas a gente tem que esperar e por que algumas coisas a gente nem vai receber. Porque é pro nosso bem, porque não é naquela hora, porque não é daquele jeito, porque se for daquela hora e daquele jeito vai nos fazer muito mais mal do que bem. A gente precisa ter intimidade com Deus, gurias.
sem intimidade com Jesus, sem conhecer esse Senhor, sem saber que Deus é capaz. A Virgem Maria sabia que o filho dela era capaz de fazer brotar vinho naquela festa. Ela sabia, porque ela o conhecia, ela sabia quem ele era. Ela sabia que ele podia fazer o vinho aparecer ali. Como? Não importava, ela confiava que ele ia fazer da melhor forma possível, mesmo não sendo o tempo dele. Ela foi lá e pediu. Algumas coisas, Jesus vai nos dizer que não é o tempo. E a gente vai pedir, e às vezes a graça, ela é apressada. Isso é fato. Isso é muito fato. Às vezes a gente reza e não é o tempo daquela graça, mas tem uma palavra bíblica que diz assim: apressai o tempo, lembrai-vos do fim. Às vezes algumas graças são apressadas na nossa vida. Algumas coisas a gente vai ter que confiar mais e esperar mais, até chegar a hora do milagre. Mas a gente confia que Jesus está ali, que Jesus está presente, que Jesus está cuidando. E gurias, na hora da espera, presta atenção. Quando nós estamos num momento de espera em que Jesus está preparando o milagre, porque aqui esses serventes foram fazer o quê? Foram lá, pegaram as talhas, elas são imensas, pesadas. Eles foram lá, eles encheram de água, eles voltaram, eles carregaram, tudo isso levou um tempo. O Senhor abençoou, eles pegaram, eles foram servidos, eles foram até, entendeu? Tudo tem um tempo de preparação desse milagre. Esse tempo de espera nos muda, e ele é muito necessário para nós. Ele é muito necessário para nós. Pra gente, ó, a bateção. Pra gente ter mais confiança. Pra gente, às vezes, entender que o que a gente estava pedindo era equivocado, era egoísta, era infantil. E durante todo este tempo de espera, enquanto o milagre não vem, enquanto não está pronto, a gente precisa seguir um outro conselho da Virgem Maria, que é a última frase que Nossa Senhora fala na Sagrada Escritura, que é: fazei tudo o que ele vos disser. Esse é um segredo para nós. Nós fazemos o quê? O que Jesus nos manda. Para entender o que Jesus nos manda, a gente precisa estar perto de Jesus. Você tem estado perto de Jesus? Isso pra gente é essencial. Eu não falto missa, eu busco os sacramentos, eu vivo os mandamentos. E eu vou para o meu quarto de oração. Eu pego essa Bíblia, que é a boca de Deus, e eu vou para o meu quarto de oração. Abre o teu coração para Jesus. Mesmo que os teus sentimentos ainda sejam egoístas, ainda sejam infantis, seja sincera com Deus. Mesmo que você não confie nele, vai lá no teu quarto de oração e diz: Jesus, eu ainda não confio em ti, eu ainda quero fazer, eu meto os pés pelas mãos porque eu quero resolver, eu não consigo confiar. Fala isso para Jesus. Seja franca, seja sincera, e o Senhor vai derramar a graça dele para que você cresça, para que a gente confie. É preciso confiar. É muito difícil a gente ir rezar, a gente pedir para Jesus fazer uma coisa quando a gente não confia. Sabe por quê? A Andréa Luiza disse: é egoísmo querer a minha família de volta? Nunca é egoísmo querer a família de volta. Jamais. Mas às vezes a gente tem que lutar para ter a família de volta. E a luta é na oração. Numa postura correta. Por que é importante o quarto de oração? Gurias, tudo que eu falo aqui para vocês. Que eu falo de comportamento, que eu falo sobre a gente mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de falar. São coisas que eu aprendi na intimidade com Deus. De manhã cedo, luta de anos da minha vida levantar cedo. Eu estar aqui falando com vocês 7 horas da manhã é o milagre dos milagres, a transformação na minha vida. Não conseguia levantar cedo, era uma luta para mim. Eu fui muito persistente, isso pela graça do Espírito Santo. Só pela graça dele, não por mérito meu. Mas eu fui persistente, teimosa. Isso é uma coisa que eu sou teimosa. Teimosa em eu vou dar conta um dia de rezar de manhã. Então, lutei anos. Tinha semanas que eu não conseguia nenhum dia, tinha semanas que eu conseguia 5, tinha semana que era 4, tinha semana que era 2, tinha semana que era 1. Mas, anos ali tentando, lutando. Caderninho, caneta e Bíblia, oração. Abro meu coração para Deus. Falo para ele o que eu estou sentindo, abro a palavra, leio um trecho do Evangelho, leio um trecho do Salmo, extraio daquilo ali uma direção para a minha vida. Depois que eu conversei com Jesus, e aí, nesses momentos, eu ia lá e rezava, e eu fui ler A Mulher Virtuosa, eu fui ler outros trechos da Bíblia, eu fui lendo a palavra, e dessa palavra eu vou vendo o comportamento que é esperado para a minha vida.
eu vou vendo ali coisas, e aí a gente sai do quarto de oração, gurias, e a gente começa a colocar em prática. Uma coisa que eu aprendi no meu quarto de oração, eu aprendi no quarto de oração. Tudo aquilo que eu espero pro meu marido, tudo aquilo que eu espero no comportamento do meu marido, que eu espero no comportamento dos meus filhos, que eu espero no comportamento das pessoas que me rodeiam, sou eu que tenho que ter primeiro. Uma coisa que eu aprendi é que o marido, o esposo, ele muda quando a gente muda primeiro. Que aquelas coisas que eu vejo de defeito nos outros, que me irritam e eu quero resolver do meu jeito, não vão se resolver. Que o meu jeito estraga tudo. O Senhor foi me falando no quarto de oração, a maior parte das coisas que eu partilho com vocês, em live, nas pregações, na condução de retiros, eu aprendi onde? Na intimidade com Deus, no quarto de oração, rezando, lendo a palavra, pegando as coisas, entendendo ali. É ali que Deus vai falando com a gente sai dali e começa a lutar para viver aquilo ali. Sem essa intimidade, a gente não confia para rezar e a gente não é mudada. Nós precisamos ser mudadas. Nós precisamos de conversão. Aquilo que eu quero ver no outro, primeiro tem que ser em mim. Aquilo que eu desejo que o outro seja maravilhoso, eu tô sendo essa maravilhosa? Eu tô sendo esse tipo de pessoa? Ai, Jéssica, eu tô. Eu sou o alecrim dourado. Alecrim dourado, olha pra ti, alecrim dourado. Jéssica, mas não é justo que eu mude, que eu reze, que eu faça se o errado. Quem errou foi o outro, se eu tô sendo ofendida, se eu tô sendo humilhada. Minha querida, aprende uma coisa. Jesus, o justo, o único justo, sem pecado nenhum, deu a vida lá na cruz pelas porcarias que nós somos. E a gente acha que os outros estão agindo com injustiça para cima da gente. Nós somos injustas. A gente tem que olhar para o nosso pecado, para o nosso orgulho, para a nossa capacidade de pecar. Muitas vezes a gente está olhando para o comportamento do outro, julgando o comportamento do outro, mas se a gente estivesse naquela condição, a gente ia estar fazendo igual ou pior. Se a gente tivesse a história do outro, a gente ia estar fazendo igual ou pior. A gente tem que parar de achar que a gente é Jesus. Jesus é Jesus, Ele é todo poderoso. E Ele sofreu injustiça, Ele foi crucificado. E a gente tá achando que a gente, coitadinha, a gente alecrim dourado, não vai sofrer nada? Que tudo que fazem com a gente é injustiça? Que a gente é coitadinha? Gurias, se a gente se achar coitadinha, a gente vai sentar num canto chorar e nenhuma intervenção vai acontecer por meio da nossa oração. Você quer ver graça acontecer? Vamos lá. Quarto de oração. Confiança no Senhor. Atenção para intervir com oração, para levar as situações até Jesus. Eu vou levar até Jesus. Fazei tudo o que Jesus vos disser. Fazei tudo o que Ele vos disser. O conselho de Nossa Senhora, a última vez que ela falou na palavra. Fazei tudo o que Ele vos disser. Onde é que a gente escuta o que é para fazer? A gente escuta na missa, a gente escuta na confissão, a gente escuta no quarto de oração. E a gente vai fazer o que Jesus falou. O que Jesus está falando para nós a semana toda? Desde a semana passada. Fecha a boca. Fecha a boca. Fazei tudo o que Ele disse. O que eu vou fazer? Eu vou fechar a boca. Quando eu abrir a minha boca, eu vou falar com doçura. Com paciência. A gente tem no comportamento da Virgem Maria aqui indicações de como deve ser o nosso comportamento. Diante de uma falta, diante de um problema, diante de algo que está se anunciando para que vai dar errado ou que já deu errado, o que eu devo fazer? Eu devo estar atenta, levar o problema para quem pode resolver. Quem é que pode resolver o problema? Jesus. Eu vou levar como? Com confiança, crendo que Ele pode fazer um milagre, intervir de forma que eu não posso. Que falar para todo mundo não vai resolver. Se Nossa Senhora fosse tentar ela dar jeito de resolver o problema do vinho, ela não ia conseguir. Às vezes, gurias, a gente precisa sair de cena para que Jesus entre, para que Jesus faça milagres. Quando a gente tenta a gente mesma resolver as coisas, o milagre não acontece. A gente precisa, rezar e dar o espaço para que Jesus faça. Deus tem meios que a gente não compreende. E às vezes, quando a gente está indo no caminho do milagre, as coisas dificultam muito. Porque a gente não entende a forma como Deus faz as coisas. Pega o povo saindo do deserto. Deus manda as pragas lá no Egito para o faraó deixar.
o povo sair. Aí o povo faz o quê? O povo sai. O faraó deixa, depois de muitas intervenções divinas. Aí quando o povo está saindo faceiro, saindo, tão livres, saíram do Egito, o que Deus faz? Deus faz. A palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração do faraó, para o faraó ir atrás do povo dele. Gente, não tem lógica. Não tem lógica. A nossa lógica humana não dá conta da forma que Deus faz as coisas. Mas por que Deus foi endurecer o coração do faraó, gente? Deixasse o povo ir, tudo que fez, daí o faraó faz o que tem que fazer. Aí o coração do faraó endurece e diz, vamos atrás agora. O povo tá indo lá, Deus tá guiando o povo vai lá para na frente do quê? Na frente do mar. E atrás tá vindo quem? O faraó com o seu exército. Gente, não tem lógica nenhuma essa ação de Deus. Nenhuma. Pra gente e pra aquele povo foi, tá, Deus nos tirou do Egito pra gente morrer agora aqui? E se a gente ficasse lá. Às vezes, a gente vai sendo conduzido por Deus para o mar na frente e atrás um exército furioso vindo nos pegar. E talvez você esteja nessa condição. Você não vê saída. Para onde você se mexe, não tem saída. Agora, deixa eu te falar. A forma de Deus fazer as coisas é muito diferente da nossa. E é aí que a gente tem que aprender a recuar da nossa forma. Recuar da nossa forma. A Virgem Maria foi lá e disse, ó, tá aqui. Ela foi fazer o papel dela, de intercessora. Esse é o nosso papel, de intercessoras. Nós somos as intercessoras da nossa família e do lugar onde Deus nos colocou. Nós somos intercessoras, essa é a nossa postura. Nós levamos até Jesus, que é quem pode resolver. Aí a gente leva até Jesus. E aí as coisas parecem que é mar na frente e exército do faraó atrás. É assim? Pode ser que seja assim o jeito que Deus age. Pode ser que decisões que Deus nos mande tomar nos leve para a cova dos leões, como foi Daniel, para a fornalha ardente, como foi com aqueles 3 jovens. Às vezes coisas que Deus nos manda fazer nos colocam em encrencas maiores do que as que a gente estava antes. É verdade? É verdade. Sabe por quê? Porque Deus assim marca a nossa história. Ele intervém se a gente deixa ele fazer. Se a gente não atrapalha ele. Se a gente não fica questionando, esperneando, falando, brigando, deixa de rezar, não quero mais. Se a gente deixa Deus ser Deus na nossa vida, ele faz milagre. Ele abre o mar. Ele tapa a boca do leão. Ele faz um anjo descer do céu para o meio da fornalha e soprar uma brisa matinal. E o fogo não queimar. Esse é o Deus que a gente crê. Ele faz água tornar vinho. Deus precisa de condições extremas para fazer milagres, e esses milagres eles mudam a nossa história, eles marcam a nossa vida, eles marcam a nossa família. Só que a gente tem que confiar muito em Deus, né, gurias? Para se deixar conduzir, para sair numa condição de Egito, de escravidão, mas que a gente está acostumada a estar. Para deixar de ser a mulher que quer fazer sozinha, que quer fazer pela força do próprio braço, que quer mudar os outros à força das suas próprias palavras. Olha só, é Deus que nos conduz. E às vezes a condução de Deus nos coloca em situações que a gente não compreende. E é por isso que a gente precisa estar na intimidade com Deus, porque a gente vai, tudo que eu tô falando aqui, se a gente não conhece essas passagens bíblicas, a gente não entende o que Deus está fazendo. É por isso que a gente tem que ter intimidade com Deus. Eu sei que o meu Deus é o Deus que conduz até a frente do mar com o faraó atrás. Esse é o meu Deus. O meu Deus é o Deus que permite que às vezes eu seja jogada na cova com leões famintos. O meu Deus é o Deus que, obedecendo ele, às vezes ele permite que eu seja jogada na fornalha ardente. Esse aí é o meu Deus. Mas em todas essas circunstâncias, o meu Deus faz milagres e me defende, me protege e tá comigo. E marca a minha vida. Eu vou passar com medo? Eu vou passar tremendo as pernas às vezes? Com dúvida no coração se é a coisa certa? Pode ser que sim, sem dúvida. Mas em tudo isso, na nossa humanidade, a gente vai passando rezando, gurias, confiando, pedindo, Deus me ajuda a confiar em ti, porque eu tô com medo, eu acho que esse leão aqui foi me devorar, eu não vou dar conta, mas não arreda a pé da vontade de Deus. Continua rezando, continua em silêncio, continua amando. Não sai desse lugar, não para de lutar, não para de confiar, porque é aí nessa condição extrema que existe o milagre. Se o vinho se fosse fácil ter o vinho, não precisaria da intervenção de Deus. É porque era impossível ter aquele vinho naquele momento, que foi precisa a intervenção do Senhor. E que intervenção?
Amém, minhas lindas? Que Deus nos ensine a ser esse tipo de mulher, né? Esse tipo de mulher que atrai milagre. Mas você tá preparada aí? Às vezes a gente já tá na cova dos leões, às vezes a gente já tá na fornalha ardente, gurias. É hora de confiar em Deus e se posicionar de maneira diferente. Parar de tentar resolver o problema sozinha, começar a confiar mais em Deus. Vai pro quarto de oração, vai conhecer esse Deus. Vai conversar com esse Deus. Vai fazer oração pelos teus, com o teu terço. Jéssica, eu não sei rezar assim com essas palavras que tu reza, que tu fala. Não precisa rezar que nem eu rezo. Reza com as tuas palavras. Reza o terço pelos teus. Deus, ele vem em nosso socorro, em nosso auxílio. Ele não abandona aqueles que confiam nele. Deus não nos abandona, gurias. Deus não nos abandona, Deus não nos abandona, Deus não nos abandona. Tá difícil aí? Você tá passando por mais dificuldade, tá sendo mais humilhada, a coisa tá mais difícil? Aguenta firme. É aí nesse lugar, nessa condição que Deus vai fazer um milagre, porque essa é a condição do milagre. É quando não tem mais o que a gente possa fazer. Só Deus vai fazer. Amém? Nós pedimos a São Miguel Arcanjo, então, que venha em nosso socorro do nosso coração, que essa palavra encontre no nosso coração um território, um terreno fértil para dar fruto na nossa vida. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço e ponho-me a mim própria, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Deus seja louvado. Encerramos mais uma live hoje. Peço que vocês compartilhem com as amigas esta live, tá? Estou com a caixinha aberta, esperando os relatos e partilhas de vocês, como tá sendo fazer a quaresma, como tem sido esses dias para vocês, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia, até amanhã às 7h.